Gente do bem, seja bem-vinda ao Vida Sustentável e ao ano de 2025. Este ano, você que ainda está assistindo às mudanças, junte-se a nós e comece a transformar hábitos que possam emitir mais calor humano e ajudar a baixar a temperatura do planeta. O ano começa sempre com a esperança de um período chuvoso promissor, mas, diante das mudanças climáticas, traz também o risco de eventos extremos, como ocorreu na primeira grande chuva no município de Picos. Em poucas horas, a água que caiu foi o dobro da média registrada no mês de dezembro e os estragos foram muitos. Famílias alagadas, desabamento de imóvel, ruas e veículos submersos. Há algumas semanas mostramos aqui um programa de computador capaz de prever com muita precisão os efeitos provocados por enchentes. O simulador foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas ganhou um aperfeiçoamento impressionante de pesquisadores da Universidade Federal do Piauí. E o resultado é a capacidade de prever áreas afetadas, os caminhos percorridos pela água, a velocidade e o volume em qualquer ponto. Hoje vamos mostrar outra funcionalidade do software, a simulação de ruptura de barragens. Quem nos mostra é o coordenador desse trabalho, o professor do Departamento de Recursos Hídricos, Geotecnia e Saneamento Ambiental da UFP, Jean Prost. Esse software é muito usado em cidades, etc., para ver a parte de drenagem urbana. Contudo, havia um problema muito sério nesse software, que é a alocação de quarteirões. Então você tinha, por exemplo, uma cidade de Teresina, a chuva escoando, só que não tinha os quarteirões. Uma definição clara. Exato. Não é que não tinha os quarteirões, então é como se fosse um terreno arrasado. A água passava por um terreno arrasado. Isso sempre levou muito questionamento tanto os americanos, às pessoas que usavam esse software. Com o desenvolvimento que nós aqui na universidade conseguimos alocar os quarteirões e diminuindo a malha, porque ele calcula por elementos finitos, ele faz uma malha em 3D, olha aqui essa malhinha aqui, ó, em 2D, perdão, com a diminuição do tamanho dessas células, vamos colocar, a precisão fica muito maior. Então nós conseguimos, com o 2D, dar uma resposta muito, muito próxima do 1D, que é a resposta real. E aí pode ser usado para várias utilidades. Uma delas é a parte de ruptura de barragem, outra a parte de drenagem urbana, etc. Então, no caso aqui das barragens, ela é muito utilizada tanto aqui como fora, na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente incrementou colocando os quarteirões. E nós percebemos que quando nós colocamos os quarteirões, a reação da água fica muito mais próxima da realidade e demonstra alguns efeitos de hidráulica que anteriormente nós não conseguíamos, como por exemplo o espraiamento da água. A água bate numa edificação, ela vai se dividir, né? Imagina que você tem um rio, aí você tem o rio está começando e você tem um pilar no meio do rio. O pilar divide a água do rio. Aqui as edificações fazem a mesma coisa e é notório esse evento. Então, com essa divisão, etc., se consegue determinar com uma boa precisão todos os efeitos que isso vai causar, como, por exemplo, arrastar uma pessoa, carregar uma moto, um carro ou mesmo destruir uma casa. Né? Nós teremos aqui a possibilidade de visualização desse evento diretamente. Professor, esse trabalho deve ser feito em todo o Piauí, o estudo dessas barragens. Bom, o estudo das barragens é obrigatório por lei, ele já antecede há alguns anos essa obrigatoriedade, vamos deixar claro, e isso compete a quem desenvolve, quem constrói a barragem, fazer e apresentar esse estudo. No licenciamento da própria barragem, ele já deveria constar. Nós temos um déficit hoje no Piauí sobre esses estudos, inclusive a Universidade Federal fica à disposição para dar o suporte, caso tenha necessidade, caso alguém anseie, porque nós fazemos essa simulação de acordo com a necessidade, com o tipo de terreno, com o cliente, etc. Né? Então a universidade dá esse suporte, mas precisa ser feito. Até porque, caso ocorra
um evento catastrófico, como por exemplo o Brumadinho, que houve a liquefação da barragem, tem-se como ordenar como vai ser a evacuação, para onde as pessoas têm que correr, o que elas têm que fazer, onde é um lugar seguro, que não vai ser alagado e assim por diante. Por exemplo, nós temos aqui uma cidade na Bahia, tá? Essa aqui é uma simulação simples, bem simplificada, chamada em Pedras Altas, inclusive está com um único grade de terreno, que nós estávamos em contato com até o pessoal da Bahia para fazer essa simulação, eles demonstraram também interesse. E quando você faz a ruptura dessa barragem, aqui, lembrando que essa ruptura aqui é a catastrófica por liquefação, Brumadinho, pronto, que a barragem inteira cedeu, vamos colocar assim. Então, quando nós olhamos aqui e fazemos essa ruptura, nós percebemos que a água, o que nós estamos vendo aqui, ela invadindo a cidade, tá? Então, quando nós colocamos, nesse caso aqui, nós temos de 0 a 25, é a água sem causar prejuízos nenhum. Que nesse caso seria qual? O azul. Sim. O verde, nós estamos começando a ter arraste de veículos, como motos, carros e etc. Tá? Perdão, desculpa. O verde, arraste de pessoas, seja do sexo masculino, feminino e principalmente crianças, perdão. O amarelo é o arraste de motos e carros, tá? E o vermelho, destruição total das edificações. Gente, uma área imensa nesse caso, né, professor? É uma boa parte da cidade. Aí, se nós congelássemos aqui a simulação, nós veríamos que essa praça, por exemplo, ela não sofre inundação de jeito nenhum. Então, aqui poderia ser um ponto de salvamento e um ponto de junção da população, porque percebe-se que nada, a água não de um chega. abrigo, né? Exatamente, um ponto de socorro, tá? E poderia ser até utilizar. Existem outras cidades que a parte mais alta coincide com principalmente a igreja, a praça na frente da igreja. Então, geralmente se recomenda nesses lugares mais altos que se coloquem os pontos de encontro, como a gente fala, até para atuar a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, etc., fazer uma base provisória aqui. E isso é fundamental no plano de ação de emergência de qualquer barragem. Ele dá uma precisão, por exemplo, do tempo? Sim, dá sim. Por exemplo, para chegar na cidade, para começar a chegar na cidade, nós temos aqui 2 minutos. 2 minutos apenas? 2 minutos. 2 minutos 05. Qual a distância, professor? Essa barragem ela está da cidade a 1 quilômetro, certinho. Ela está a 1 quilômetro da cidade e essa água chegaria em apenas 2 minutos. 2 minutos. Por esse tipo de ruptura. Posso fazer um paralelo aqui com essa casinha, tá? Cada apertada que eu dou é meio segundo. Então 1 minuto e 25, 1 minuto e 24 e meio, eu dou a resolução. Quanto mais preciso, melhor. Então, olha aqui, a água chegou no pé da casa, no pé. Está com 2 centímetros a água. Está com 1 minuto e 18. Com 10 segundos, já está com 3,27 metros em 10 segundos. É praticamente impossível de um ser humano conseguir fazer o abandono em tempo hábil, né? E assim, nós simulamos vários fatores de atrito. Por quê? Tem a vegetação, cada vegetação pode dar um atrito maior na água, segurar a velocidade e tal. Mas assim, nesse tipo de ruptura, a água vem com velocidades altíssimas, 25, 30 metros por segundo, às vezes até mais. Então o fator de atrito interfere muito pouco. Então, principalmente edificações muito próximas, olha, tem edificação aqui no pé da barragem. Então ela vem com tanta energia que ela vem destruindo. E olha, ela faz um caminho crítico aqui, na passagem entre essas duas casas. A água está passando com 4 metros por segundo. 4 metros por segundo é mais da metade dessa sala em 1 segundo a água passando. Aí eu até coloco aqui para mostrar a animação. É um programa excelente, é necessário. E agora, com a colocação, né, inclusive na nossa publicação, a gente estava fazendo para demonstrar com os quarteirões e sem os quarteirões. Inclusive, isso serve até para alterar legislações locais, tá? Que você não pode ou não deveria fazer a ocupação dessas áreas.
Percebeu quanto que essa ferramenta é importante para evitar desastres? O simulador, gente, é um estímulo a vistorias mais frequentes e detalhadas nas barragens do nosso estado, além de se mostrar também imprescindível no planejamento do desenvolvimento sustentável. Com tudo que é capaz de revelar sobre os impactos provocados por possíveis rupturas de barragens ou pela falta de drenagem nas cidades, os gestores podem se antecipar para evacuar áreas sob risco iminente e também a planejar mudanças e adaptações a médio e longo prazos. Há uma expectativa para a formação de parcerias entre a Universidade Federal do Piauí e gestões públicas. O Estado já deu sinal positivo. Quem confirma é o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Piauí, o Ayrton Costa. Hoje não se pode falar mais de políticas protetivas de defesa civil sem aliança com a ciência, sem aliança com a academia e principalmente com a ciência cidadã, que é aquela ciência que tem o seu olhar voltado para o social, que cumpre a sua função social de retribuir para a sociedade, principalmente para o contribuinte, o investimento que é feito com a pesquisa pública. No caso específico do trabalho desenvolvido pela engenharia da UFPA, o trabalho do pesquisador, o professor Jean Prost, é um trabalho que agrega muito a política de gestão de riscos e desastres, especificamente a gestão de risco, que tem uma pegada preventiva. A partir do momento que nós temos um software consagrado nos Estados Unidos, que é o REC-RES, que ele pode promover simulações muito interessantes para a defesa civil, como por exemplo situações de alagamento, enxurrada, problemas graves de drenagem em grandes cidades, colapsos de barragem. Todas essas simulações, essas predições, elas auxiliam a parte técnica da gestão de riscos e desastres da defesa civil a formular uma política de assistência, a formular uma política de sinalização, a formular uma política de evacuação em caso de um sinistro ou de um desastre. Já existe alguma parceria sendo firmada? Olha, nós estamos aí caminhando para assinar o termo de cooperação técnica entre a Universidade Federal do Piauí, especificamente a Engenharia, e a Secretaria de Estado da Defesa Civil. Essa parceria vai permitir que nós possamos fazer mais simulações, que nós possamos promover a estrutura da pesquisa do PROST de uma certa logística, de um certo suporte tecnológico, já que o RES ele demanda muita memória, muito processamento. Esse trabalho de pesquisa que o professor Prost ele produziu uma inovação no RES, que é justamente trabalhar como as cidades podem reagir a situações de colapsos de barragem ou grandes inundações. Essa inovação permite, por exemplo, que a gente possa calcular indicativos de perdas materiais, ameaça à vida humana, tá entendendo? E a Defesa Civil trabalha com essa pegada, ou seja, de estimar a envergadura de um desastre justamente para prover de uma logística humanitária, reparativa e de salvamento e resgate. Então esse trabalho, por exemplo, já pode ser utilizado num verdadeiro checklist. A gente pode, por exemplo, pegar aquelas situações cores, aquelas situações mais graves, testar as simulações e auxiliar a Defesa Civil nas inspeções que já estão sendo feitas, como por exemplo, hoje nós estamos presentes em vários reservatórios, por exemplo, estamos lá em Campo Maior fazendo vistoria, o RES já poderia ser utilizado em simulações, assim como nós já utilizamos no reservatório de Piracuruca, no reservatório, por exemplo, de Bocaina, no reservatório de José de Freitas, ou seja, são aplicações muito úteis para simular situações de risco. E aí nós vamos computar, por exemplo, a SEMAR como órgão fiscalizador, o IDEP, o DENOX e a CODEVASP como empreendedor e a Defesa Civil como órgão de segurança. O nosso trabalho é manter os processos de atualização de vigilância, de monitoramento em dia, né? Fazer um inventário dessas barragens, inclusive das barragens menores que não são abrangidas pela legislação, para garantir que esse sistema cumpra com a sua função social, que é de armazenamento de água, que é de manter a segurança hídrica. Qualquer ponto fora da curva, ele aciona um alerta para uma atuação imediata dos três órgãos, principalmente do empreendedor, que é o responsável pelos reparos, e da Defesa Civil, que é o responsável pelo engajamento e mobilização social em situações de emergência. Se você também já faz algo pela sustentabilidade do nosso planeta, quer aprender, tirar dúvidas ou conhecer alguém com iniciativas que preservam o meio ambiente, entre em contato comigo pelo Instagram. O perfil é o Gorete Santos Flores. Não só pense, ajude a transformar. A primeira edição do Vida Sustentável de 2025 fica por aqui. Te espero. Até o próximo encontro.